Sejam bem-vindos e vamos a um vídeo em formato podcast. Podcast, para quem não sabe, é em áudio e não em vídeo. Então, vamos então. Paulo apoiou o uso do vinho com moderação. Já faz dias que era para eu fazer um vídeo com esse assunto aqui, mas eu estava sem tempo e tive que fazer uma análise primeiro, né, antes de abrir a boca, né? Antes, clique em gostei, se inscreva no canal, clique no sininho. Se você não receber as notificações, eu posto pelo menos 3 vídeos por semana, então entre e veja. Pelo menos 3 versículos que alguns citam, que dá a entender que Paulo apoiou o uso moderado do vinho fermentado. Para eles que são a favor, é um prato cheio, porque usam esses versículos, mas sem analisar o restante da Bíblia que fala sobre o vinho. Porque a Bíblia é um livro para ser interpretado. Então estes versículos também deve ser feito uma avaliação com outras passagens da Bíblia que fala sobre o vinho alcoólico ou o suco da uva. Se Paulo apoiasse o uso do vinho com moderação, haveria uma contradição bíblica, e Paulo poderia até estar equivocado com coisas que ele próprio ensinou. Analisando tudo, vamos ler as passagens que fala do vinho para analisarmos. 1 Timóteo 2, eu vou ler 3 passagens. A primeira aqui, 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio. Aí, sóbrio é o mesmo que vigilante, né? Lúcido, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. É aqui que muitos pegam o não dado ao vinho como beber com moderação. Note que aqui se refere aos presbíteros. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Pastor. Agora Tito 1, verso 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como disperseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Tá? Nem dado. Nem dado, para aqueles que defendem, dizem que este nem dado é beber com moderação. Paulo não disse beba vinho fermentado, mas com moderação. Ele não disse isso. Aí entra a interpretação. Paulo disse para Timóteo tomar água misturado com vinho por causa das suas enfermidades no estômago, segundo Timóteo 5, verso 23. Analisando este versículo aqui primeiro, aqui que Paulo mandou Timóteo beber água misturada com vinho, eu vou ler aqui um trecho que está na Bíblia Pentecostal, o comentário da Bíblia Pentecostal. Só um trechinho. Abre aspas. Se Timóteo tivesse costume de beber vinho, não teria sido necessário Paulo aconselhá-lo tomar um pouco de vinho com propósitos medicinais. O vinho usado para o estômago, de conformidade com os antigos escritos gregos sobre medicina, costumava ser do tipo não embriagante. Então esse versículo não apoia o uso do vinho embriagante. Então, fecha aspas. Quem defende o uso deveria, no mínimo, usar para uso medicinal. Quem usar essa passagem aqui, que Paulo mandou Timóteo beber vinho com água para uso medicinal, deveria tomar, então, pelo menos, só para uso medicinal misturado com água, e não para acompanhar as refeições o vinho fermentado. Uma vez que Paulo não disse aqui que se refere a vinho fermentado. Se referindo ao vinho moderado para pastor e diácono, conforme Paulo citou, e alguns interpretam que esse vinho aqui para pastores e diáconos é fermentado, eu vou dar outra citação
da Bíblia Pentecostal. Não dado ao vinho. Abre aspas. Esta expressão no grego paroinon, formado de mi, que significa não, e parainon, palavra composta que significa literalmente ao lado do vinho, perto do vinho ou com o vinho. Aqui a Bíblia requer que nenhum pastor ou presbítero fique sentado ao lado do vinho, ou esteja com vinho. Noutras palavras, não deve beber vinho embriagante, nem ser tentado ou atraído por ele, nem comer e beber com os ébrios. Continuando, a abstinência total de vinho fermentado era regra para reis, príncipes e juízes no Velho Testamento. Era também a regra para todos que buscavam o mais alto nível de consagração a Deus. Além disso, todos os crentes da igreja são chamados sacerdotes e reis. Sacerdotes. Antes, os sacerdotes não podiam tomar. Hoje, somos sacerdotes de Cristo. 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6. E como tais, devemos viver à altura do mais alto padrão de Deus. Fecha aspas. Então aqui o meu comentário agora. Então, como os líderes do Velho Testamento não podiam tomar bebida embriagante, os do Novo Testamento não devem tomar, pois devemos crer que isso ainda vale. Lucas 1, verso 17. Se referindo a João Batista, verso 15, aliás, está escrito: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Veja que João Batista, que tinham chamado, e não beberia vinho e nem bebida forte, nem vinho e nem bebida forte, nenhum e nem outro. Para ser cheio do Espírito Santo não pode fazer o uso do vinho. Então, o uso do vinho para pastores e líderes religiosos hoje não pode ser apoiado como não era apoiado no Antigo Testamento. E João Batista, que foi a ponte que ligou o velho ao novo, também não poderia tomar. Então hoje não existe nenhuma exceção no Novo Testamento para os líderes de hoje, e nem para ninguém também. A ceia que Jesus deu aos discípulos foi com o fruto da vide, ou seja, o vinho. Mas que tipo de vinho era este? Qual será que vinho era este? Em Levítico 10 e verso 10 chama o vinho de profano. Provérbios 23, 31 diz: não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isso significa fugir, evitar, não olhar. Se nem olhar pode, quanto mais tomar. Está mandando fugir. Não podemos acreditar que Paulo apoiaria o uso do vinho de forma moderada, pois ele próprio disse para fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Ele diz para abster da aparência do mal, fugir de tudo aquilo que te possa induzir ao erro. O próprio Paulo quebraria o princípio que ele mesmo instituiu. Abacuque 2,15 diz: ai daquele que der de beber ao seu companheiro. Ai daquele. Paulo não quebraria este princípio. Inclusive, esse versículo se aplica a Jesus quando transformou água em vinho, onde muitos dizem que era vinho fermentado. Mas não foi, pois Cristo não poderia quebrar esse princípio. E inclusive aquela festa tinha pessoas que não eram cristãs. Jesus induziria pessoas à embriaguez. Imagine pessoas bêbadas com o vinho que Jesus deu. Não teria lógica. As pessoas não avaliam essas coisas. Paulo condenou com severidade a embriaguez, a ponto de dizer que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10. Então Paulo não poderia induzir pessoas ao vício. Todo viciado começou com o primeiro gole, e Paulo seria cúmplice disto, pois foi ele que apoiou.
Então o vinho citado por Paulo não era fermentado, mas o suco da uva, pois não teria lógica na Bíblia ser fermentado e ainda haveria contradições grotescas, inclusive contradições do próprio Paulo. Tudo o que causa dúvidas, o melhor é não fazer, do que fazer coisa errada achando que está certo e correr o risco de perder a salvação. A questão do vinho na Bíblia e a bebida alcoólica é de difícil interpretação, não é tão fácil. Isso aqui foi um resumo, mas acerca do vinho o estudo é muito maior. Tem que ser feito em capítulos, é algo muito grande, ou um vídeo grande, para uma explicação muito ampla. Aqui na Bíblia Pentecostal tem estudos muito bons acerca do vinho. Quem tem a Bíblia Pentecostal pode estudar. É muito amplo, é complicado, mas dá para chegar à interpretação sim. E a interpretação é que a Bíblia condena o uso de bebida alcoólica, seja vinho ou seja qualquer outro tipo de bebida. Não é apoiado na Bíblia. Então obrigado a todos e até o próximo.